Bom, então vamos resolver aqui uma questão de rendimento, né, da Universidade Federal de São Carlos. A massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, quando utilizado como combustível, é. Então, primeira coisa nessa questão, né, na pergunta, a gente tem que saber o que é dióxido de carbono. Então, deixa eu grifar aqui. Então, dióxido de carbono é o CO2, tá? Esse aqui, dióxido de carbono ou gás carbônico. Outra coisa que ele quer saber é a massa, certo? Ele quer saber a massa. Então, a massa ela pode ser em quilograma, ela pode ser em grama, ela pode ser em miligrama, ela pode ser em tonelada, certo? Mas aqui, ó, a questão ela não nos deu em gramas, certo? Então ela vai querer saber a massa em gramas. E as alternativas também estão em gramas. As alternativas estão em gramas. Outra coisa que a gente deve saber nessa questão é liberada na queima, certo? Queima é uma reação de combustão. Então a gente tem que saber como escrever quimicamente uma reação de combustão, certo? Então, uma combustão completa, eu vou ter um combustível mais o gás oxigênio, certo? Formando gás carbônico, CO2, ou dióxido de carbono, mais água, certo? Isso aqui é uma reação de combustão completa. Mas a gente também tem a reação de combustão completa, que eu também vou ter um combustível mais o oxigênio formando o monóxido de carbono, né? E também vou ter formando somente o carbono, que é aquela fuligem, aquela fumaça preta, certo? Então a gente tem esses tipos de combustão. Então a nossa aqui, ela vai se encaixar aqui, certo? Essa questão aqui ela vai se encaixar na combustão completa. E quem seria o meu combustível? O gás metano, certo? Então, o gás metano, que no caso você tem que saber a fórmula dele também, certo? Que é CH4. Esse aqui é o metano. Então, metano mais o gás oxigênio vai formar CO2 e água. Então você tem que saber essa equação aí, porque a questão não deu, certo? Depois de feito isso, a gente vai ter que verificar se precisa balancear a equação, certo? O que é balancear? É eu deixar a quantidade de elementos antes da seta igual à quantidade de elementos depois da seta, certo? Antes da seta eu tenho os reagentes, ok? Reagentes. E depois da seta eu tenho o produto. Os elementos presentes nessa reação são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, certo? Então eu tenho esses três elementos aqui. Então antes da seta eu tenho um carbono aqui, tá? Depois da seta eu tenho outro carbono. Antes da seta eu tenho 4 hidrogênios. Depois da seta eu tenho 2 hidrogênios. Então eu tenho que deixar aqui com 4 hidrogênios. Então o que eu vou fazer?
eu vou acrescentar um 2 aqui na frente dessa água, certo? Esse 2 aqui, ele vai multiplicar o hidrogênio e vai multiplicar o oxigênio, ok? Então aqui eu tenho agora 4 hidrogênios, porque 2 vezes 2, certo? É 4. Agora eu tenho 2 oxigênios antes da seta e tenho 2 oxigênio aqui, mais 2 vezes 1, certo? Dá 4. Quando não tem nenhum número aqui embaixo é porque é 1, certo? Então 2 vezes 1 dá 2, com mais 2 oxigênio aqui faz 4. Então eu tenho que deixar 4 aqui também. Aí eu vou colocar um 2 aqui, certo? Na frente do oxigênio. E aí esse 2 multiplica esse 2 e dá um 4, certo? Então a equação está balanceada, ok? Então já montamos a equação e já balanceamos ela, certo? Agora a gente tem que analisar quais substâncias a pergunta está relacionando. Aqui nós temos 4 substâncias, certo? O metano, o gás oxigênio, o gás carbônico e a água. Na questão ele só vai estar relacionando 2. Vamos lá, a massa do dióxido de carbono, então ele está relacionando esse aqui, certo? Está relacionando esse aqui, liberado na queima de 80 gramas de metano. Então ele está relacionando esse aqui, ó. Esses dois, certo? O gás metano e ele está relacionando essas duas substâncias em massa, especificamente em gramas, certo? Então, cada elemento lá na tabela periódica ele tem uma massa, certo? E essa massa ela é dada em grama por mol, certo? Então, cada elemento é dada a massa em grama por mol. Então, a questão aqui ela já deu a massa do hidrogênio, a massa do carbono e a massa do oxigênio, certo? Então, se um carbono aqui tem 12, né? E cada hidrogênio vale 1, e aqui tem 4 hidrogênios, então 4 mais 12 vai dar 16 gramas, ok? Então, 16 gramas de metano forma quantas gramas de gás carbônico? Então, um carbono vale 12, um oxigênio vale 16, ó. Só que aqui a gente tem 2 oxigênios, então vai ser 32 mais 12, não é isso? 32 mais 12 vai dar 44. Certo? Então, 16 gramas de gás metano forma 44 gramas de gás carbônico, ok? Só que na questão ela usou 80 gramas de metano, certo? Então, 80 gramas de metano vai formar quantas gramas de gás carbônico? Ok? 80 gramas de metano vai formar quantas gramas de gás carbônico? Agora é só fazer meio pelos extremos aqui, certo? Então, 16x 80 vezes 44. Então, ó, 80 vezes 44 vai dar 3.520, certo? Esse 16 aqui agora passa a dividir, né? Então vai ficar 3.520 dividido por 16. Isso daqui vai dar 220 gramas de quem, gente? Do gás carbônico, certo? Do CO2. Então, com 80 gramas, né, de metano, eu formo 220 gramas de gás carbônico, ok? Que a alternativa aqui é, ok? Então é isso aí, gente. Curte aí e dá um joinha. Até a próxima.